E vem conferir a crítica do filme The Boogeyman. E eu finalmente consegui assistir o filme de terror The Boogeyman. E esse é um filme que chamou muito minha atenção, porque eu gosto muito do conceito bicho-papão. Eu acho que a ideia de trabalhar essa criatura mitológica do universo do terror, que é mencionada em tantos filmes de terror, de uma maneira interessante, poderia fazer um ótimo filme de terror. E esse é aquele filme que te deixa triste, porque ele começa muito bem, ele começa de uma maneira excelente, e ele vai caindo tanto de qualidade que ele não vira nenhum potencial desperdiçado, ele vira um filme ruim. Porque The Boogeyman, o primeiro ato do filme, ele é excelente. A forma como ele apresenta o universo, os personagens, o mistério e o terror me agrada muito. Porque eles apresentam, através da personagem principal, que acabou de perder a sua mãe, conceitos muito interessantes, que se bem discutidos, trariam muito bem o conceito para o filme, como a ideia de solidão, a ideia de depressão. Isso poderia ser muito bem trabalhado. A ideia de você não consegue se abrir com outras pessoas, como um trauma consegue afetar a vida de uma pessoa como um todo, e não só ela, mas as pessoas que estão na sua volta. São conceitos tão interessantes apresentados nesse primeiro ato, e ao mesmo tempo tem o conceito do Boogeyman, que é a ideia do bicho-papão, que também é um conceito muito interessante, porque ele é um bicho que se alimenta da noite, ele se alimenta da escuridão. Então continua com essa brincadeira da luz contra a escuridão, e isso poderia também ser muito bem trabalhado, e essa é uma coisa que eu até admito. O diretor, quando ele trabalha esse conceito, ele até vai bem, como ele consegue brincar com a movimentação de câmera e ao mesmo tempo brincar com a fotografia do cenário, para poder sempre conseguir brincar com a ideia da luz contra a sombra. Às vezes a luz está super forte e a pessoa está mais confortável, ao mesmo tempo quando a câmera vira, a luz se apaga e você vê que uma escuridão está tomando conta de um quarto, por exemplo. Nesse conceito era muito bom. E ao mesmo tempo, o filme consegue trabalhar um mistério que é: o Boogeyman realmente existe ou isso é uma criatura na cabeça das pessoas? É uma metáfora para realmente depressão, para esse mal que vai te consumindo aos poucos, até você estar totalmente na escuridão. O primeiro ato, ele consegue trabalhar muito bem tudo isso. Olha tudo que eu falei do filme, olha o potencial que o filme tinha. Mas aí o filme começa o segundo ato. E o segundo ato do filme seria a ideia de você desenvolver os personagens, desenvolver essa ideia, desenvolver o universo. E aí é que o filme já começa a se perder totalmente. Porque parece que o filme, o roteirista que tinha bons conceitos e boas ideias, ele não sabia como desenvolver essas ideias. Então, no segundo ato, ele não consegue aprofundar e desenvolver de uma maneira interessante as discussões, os personagens e nem o principal vilão do filme, que seria o Boogeyman, o principal criatura do filme. Porque parece que os conceitos, ele sempre bate na mesma tecla, ele sempre repete os mesmos assuntos, sem nunca dar um passo a mais. Então, ao longo do filme, acaba virando algo chato e repetitivo, algo que nunca toma um segundo passo, algo que nunca vai mais profundo. No ponto dos personagens, eles também são muito mal trabalhados e desenvolvidos, exatamente porque o roteiro não consegue, em momento nenhum, desenvolver esses personagens, consegue realmente trazer as discussões dele de uma forma interessante. Então o desenvolvimento fica desinteressante, os personagens e as amigas da personagem principal não são interessantes, não são bem trabalhadas, e aí entra o problema do terror, porque tem esse ponto que era o potencial desperdiçado, que é tudo jogado quase fora nesse segundo ato de uma maneira bem ruim, até que chega no Boogeyman, porque eles resolvem mostrar o Boogeyman no segundo ato. Eu achei que eles só iam segurar ele pro terceiro, mas já mostram ele no segundo ato, que é metade do filme, e aí gera vários problemas. O primeiro problema é aquele mistério super interessante que eles criaram no começo do filme de será que realmente existe aquela criatura? Ele é completamente perdido aqui, ele é completamente jogado fora aqui, isso já é um problema. E o segundo problema é, eles caem nos maiores problemas que Hollywood tem hoje em dia em filmes de terror. Eles têm que sempre cair para a ideia de exagerar no CGI. E é exatamente isso que acontece aqui. Coloca uma criatura monstruosa, uma criatura realmente que não parece humanoide ali, e simplesmente acabam jogando fora todo o conceito interessantíssimo que eles tinham envolvendo a ideia principal, que era: será que essa criatura existe, não existe? Que tipo de ser é esse? Aí eles só viram uma criatura genérica. E o CGI, da forma como colocaram essa criatura, tira completamente o impacto do filme. Então, além da parte da história, da narrativa, dos personagens, das discussões serem jogados fora no segundo ato, a parte do terror também é jogada fora. E quando chega na conclusão do filme, aí o filme já te perdeu totalmente. E por que ele te perdeu?
Porque você já não se importa com os personagens, não se importa com a discussão em volta deles, não se importa com esse universo. E aí, quando você chega pra ter que se preocupar com eles, numa luta contra o Bugman, você já não se importa com ninguém. Então você não se importa se ele vai ou não ganhar do bicho-papão. E aquele bicho-papão em CGI, por ele ser em CGI, ele acaba estragando o terror. Esse filme não te dá medo, esse filme não te dá susto. E o diretor, que trabalha tão bem a ideia de luz e sombra, que eu mencionei, aqui ele é um diretor que, por outro lado, não sabe trabalhar terror. Não sabe construir cena pra terror. Não sabe construir cena pro medo. Ele não consegue te dar medo, nem apreensão. Tanto que ele poderia, através de um bom movimento de câmera, através de uma boa fotografia, através de uma boa trilha sonora, trabalhando todos esses elementos juntos, colocar completamente essa ideia de opressão, de você sentir realmente encolhido ali nessa escuridão. E ele não consegue passar isso. No fim, Bugman é aquele filme que ele começa muito bem, ele se perde no meio do caminho, fazendo com que o filme quase vire um desastre, e o terceiro ato, que poderia pelo menos salvar algumas coisas, deixa o filme pior ainda, fazendo com que esse filme seja mais do que uma decepção, seja realmente um filme ruim. Concluindo, The Bugman é sim um potencial desperdiçado, porque o primeiro ato mostra realmente que o filme poderia trabalhar tantos elementos e tantas coisas de maneiras tão interessantes que ia fazer esse filme, aquele filme marcante que as pessoas iam volta e meia querer ver, rever, analisar os conceitos mais profundos que o filme traz. Mas a partir do segundo ato, eles se perdem totalmente num roteiro que não consegue desenvolver as ideias, desenvolver os personagens e nem desenvolver o principal monstro do filme, que é o bicho-papão. A partir daí, o terceiro ato é só o final para sacramentar como esse filme não funciona de maneira nenhuma, porque o terceiro ato, que é a ação 1 contra 1, humano versus aquele monstro, aquela criatura, ele é muito mais um filme de ação ruim, envolvendo muito CGI, do que realmente um bom filme de terror. E ainda por cima, o filme gosta de fazer um elemento que é repetir as situações. O roteirista era tão pouco criativo no que ele queria fazer, que existem várias situações, várias discussões que ele repete o tempo todo, fazendo com que o filme fique até repetitivo em alguns momentos. Não é o pior filme do mundo, o primeiro ato e alguns elementos ao longo do filme deixam com que ele não seja horrível, mas ele é um filme bem ruim. E por isso que eu fecho o filme The Bugman com uma nota 3 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme The Bugman? Você gostou, você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.